Nós temos um problema no Brasil, que eu acho que é um problema latente, é um problema de 100% do Brasil, que é um problema de segurança pública, certo? Imagina, né? Tão segura lá em São Paulo. Pois é, se nem neste tema, que é um tema que afeta você todas as horas, em todos os dias da sua vida, a gente vê as pessoas com energia para cobrar a galera de aumentar a legislação penal, ir para cima e matar bandido mesmo. Se você não tem isso, você imagina para questões ainda mais técnicas da democracia, realmente não tem, cara. É um problema. Outra coisa, tá? Não vai dar. Outra coisa também, que é importante dizer, que eu acho que faz toda a diferença, né? Quando você fala de bet, quando você fala de situação econômica do Brasil, não dá para você não entender o Brasil como um todo e entender que o problema de segurança pública nosso afeta diretamente a nossa economia. Afeta diretamente. Nós nunca vamos ter grandes investidores, nós nunca vamos ter um país próspero economicamente enquanto a gente tiver estes absurdos acontecendo. O cara tá dando um rolê de bicicleta ali, acho que foi no Parque do Povo, eu nem lembro agora. E de repente o cara vai dar um tiro nele, sai fora e já era, velho. Como assim, cara? Como assim, bro? Num lugar, né, que você fala assim, pô, cara, aqui eu tô seguro, né, cara? Exatamente. E à luz do dia. Irmão, como é que pode isso, brother? Como é que pode? Quem é que um dia... E aí, vamos lá. A gente não pode deixar essa bandeira cair na mão das caricaturas. Não pode vir um sargento farrur com um bigode gigante, né, todo caricato, porque aí ele transforma uma pauta legítima e séria numa caricatura do que deveria ser. Então, uma coisa também que a gente está fazendo, cara, e isso é também enxergar o Brasil a longo prazo, é falar dessa forma que a gente está falando, sem falsa indignação, falar assim, calmamente, falar sério, que nós temos que normalizar a guerra contra o crime organizado. Não, e contra o desorganizado também. É que o desorganizado, se você combate o crime organizado a ponto de dar exemplo, o desorganizado fala, cara, se os grandes estão... Eu não vou me meter a fazer merda, porque... A gente já tá em guerra com o crime organizado. Só que a gente ainda não assumiu. Os caras já estão avançando territórios. Esses dias, a gente estava no evento, eu até contei um caso. Houve um roubo de um departamento de polícia pelo crime organizado. Os caras foram lá dentro do departamento de polícia e roubaram aquele departamento de polícia. Você fala, por que eles fizeram isso? Existe uma coisa que só tinha ali dentro e eles precisaram se arriscar nesse nível para... Não. É uma guerra também de propaganda, né? Vocês entendem muito disso. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma instituição, o dinheiro é um sistema de crenças. Todo mundo acha que 10 reais vale 10 reais, então 10 reais passa a valer 10 reais. É a mesma coisa que está acontecendo com a instituição crime organizado. A polícia não é uma pessoa, a polícia não é um prédio, a polícia é uma instituição que está se enfraquecendo na cabeça das pessoas, enquanto a instituição crime organizado se fortalece na cabeça, principalmente do jovem periférico, como um meio de acesso a novinhas, a moto, carro, e não sei o que lá. Bom, eu quero uma novinha sentando em mim. Já sei, vou entrar para o crime organizado. Não, até mesmo esse relato que você falou, eu acho que transfere na cabeça da pessoa que, tipo assim, cara, se os caras estão invadindo a polícia, então nem é tão perigoso assim ficar contra a polícia. É uma grande propaganda. Então, eu acho que a gente tinha que fazer igual o Bukele fez em El Salvador. Nós vamos institucionalizar uma guerra contra o crime organizado, onde nós vamos construir um presídio igual o Secote. O cara vai dormir no concreto. Não tem colchão de travesseiro. Não tem, usa o próprio braço. É luz branca acesa 24 horas por dia. Não se apaga a luz no Secote. O teto da cela não é isso aqui. O teto da cela é uma grade com um policial em cima com um fuzil apontado pro cara. Todo mundo de bermudinha e camisetinha branca. Comida sem proteína, tá? É um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, 2 vezes por dia. É isso. Você vai tomar banho num tanquinho de concreto. Você vai cagar numa privada pra todo mundo ver. É assim. E nós temos que... Assim, não quer ir pra lá? Você vai morrer. Você vai morrer. Eu sou um bandido que eu tenho ali, 23 ocorrências de roubo de celular, de agressão à mulher, abandonei meu filho. Eu vou acabar vindo a óbito. Esse tem que ser o pensamento do brasileiro. Cara, não dá pra ser bandido no Brasil, porque ou você vai ser preso e vai ficar na cadeia, ou você vai morrer. Presídio no meio do nada, tá? Já acho absurdo aqui na Castelo tem um... Também acho, tem que ser no meio do nada. Até pra você isolar celular. Eu trabalho minha empresa era em Guarulhos, cara. Toda vez, cara, que eu ia pra São Paulo, né, que vários clientes, você passava lá um tempão sem sinal do celular, porque tinha um presídio lá do lado. Então, tem que isolar? Tem. Então, tirar o sinal do celular? Tem. Então, isola o presídio, cara. Vai lá, sei lá, vai num lugar central do Brasil, faz um puta de um complexo, onde o cara não vai ter nada além de mato em volta, e mete um secotezão lá, e é o seguinte, brother, a política do Brasil vai ser prendeu, matou, que é igual o Renan fala, prendeu, matou.
O que aconteceu, como ele foi preso? E o outro, puta, veio a óbito. E o outro foi preso. E o outro, puta, o outro veio a óbito. E é isso. Sim. E é isso. Isso é pensar o Brasil a longo prazo. Isso é pegar e falar o seguinte, irmão, vamos meter o dedo da ferida, vamos falar... E outra coisa, por exemplo, vamos pegar a Amanda Vettorazzo. Amanda Vettorazzo, vereadora de São Paulo. Em menos de 4 meses de mandato, ela comprou uma briga com o crime organizado que nenhum desses bolsonaristas toscos, que são deputados federais, nem delegado Caveira, nem Paulo Bilinski, nem Farrur, nem cacete A4, nenhum deles comprou com o Oruan. Com um representante midiático do crime organizado. Ela fez um projeto que é o seguinte, prefeitura não vai contratar show com a apologia ao crime. E eu ainda iria mais longe. Nós vamos ter que proibir... liberdade de expressão, enfia no seu cu. Você não vai poder cantar hino de Comando Vermelho. Mas liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de expressão no Brasil enquanto você estiver morrendo mais gente aqui do que em países em guerra. Então, não, você não pode cantar que você vai descer com várias titânio no pente e fazer um assalto na Avenida Brasil. Não, você não pode cantar isso. Eu não posso pedir liberdade pro meu papai, que é o Marcinho. Não, você não pode. Você vai ser preso se você fizer isso. Então, quem é que comprou essa briga de verdade? A Amanda Vettorazzo, que é uma mulher de São Paulo, vereadora, que nem trata de matéria penal e foi ameaçada de ser estuprada pelo bosta do Oruan. E aí, cadê o Nicolas? Cadê a galera Bolsonaro? Cadê os delegados? Puta que pariu pra defender ela. Aí não tem porque ela é do MBL. Então essa galera não compra essa agenda de verdade. A agenda de verdade, prendeu, matou, até devia ter vindo com a camiseta aqui. A gente tem uma camiseta que assim, é prendeu, matou. Essa agenda é nossa e nós vamos fazer com que essa guerra aconteça. Nós queremos guerra com o crime organizado. Ponto final. Isso sim é ter visão de Brasil, não é... nossa, agora o novo presidente da Câmara aqui vai fazer o Brasil bombar, hein? Mete um foguetinho no Twitter aí. Se fuder, cara. Não, mas eu acho uma coisa importante Desculpa, falar. YouTube. Tá tudo bem. Desculpa, YouTube. Às vezes ele é assim, né? Por todo o algoritmo vai ficar maluco. Uma coisa importante de falar. Quando a gente fala guerra, a gente tratar a organização criminosa como um inimigo estrangeiro, como uma invasão. Tem outro país nos invadindo. Vamos pegar hipoteticamente o Paraguai. Mas segundo o nosso governo não é terrorista. Exato. Tem mais esse absurdo. Puta que pariu. A gente... Vem o governo americano oferecer dinheiro, oferecer ajuda pro governo brasileiro para falar, olha, nós vamos considerar, né? O PCC e o Comando Vermelho. PCC e o Comando Vermelho, porque são organizações criminosas transnacionais terroristas. A Secretaria de Segurança de São Paulo, DERIT, manda pro Ministério da Justiça um relatório mostrando que o PCC tem parceria com o Hezbollah. E o Ministério da Justiça do Brasil fala, não, a gente não vai considerar a organização terrorista. E... Vamos lá, reforçando. Quando a gente fala guerra, é tratar como uma invasão estrangeira. É de fato você estar em guerra e você matar aquele sujeito sem o mesmo direito que um cidadão comum. Existe um instituto, um instrumento jurídico chamado direito penal do inimigo, que é justamente construído para você enfrentar organização criminosa. Olha, independentemente dos atos que você cometeu, a gente não vai analisar só os crimes que você cometeu. A gente vai analisar se você é faccionado ou se você não é faccionado. A partir do momento que você é um faccionado, você não tem os mesmos direitos pela lei, você não tem direito ao mesmo rito legal, às mesmas garantias que um cidadão comum. E você, dentro da regra do que o Arthur colocou, você vai morrer ou você vai ficar preso o resto da sua vida. E mais do que isso assim, teve isso, eu acho... Pra mim, eu sinto que quando eu falo isso, as pessoas não têm o mesmo impacto do que eu tive quando eu li esse estudo. E, cara, um estudo feito, assim, 2023, um pesquisador em economia do crime chamado Pérez Chiquida, mostrou que, assim, primeiro, a maior parte dos criminosos, diferente do discurso de esquerda, do pobre coitado, do fudido e tal, rouba por causa de ganho fácil, segundo eles próprios. 400 criminosos presos foram entrevistados e a maioria falou, eu fui pro crime por causa de ganho fácil. Sabe um dos top 5 razões? Eu queria viver uma aventura. Entra no que o Arthur falou da romantização, da idealização, de você ver, do cara crescer vendo o crime organizado como uma referência. Como se fosse assim, é o substituto do pai dele, a inspiração de vida dele é ver o cara do crime organizado. Um estilo de vida. Ali, é o estilo de vida. E aí, quando a gente fala de prender e matar, 80% dos criminosos falam, se tivesse pena de morte e prisão perpétua, a gente não teria cometido crime.
80% dos criminosos. Não é um acadêmico, não é uma Secretaria de Segurança Pública, não é especialista. É o próprio cara falando. E você sabe qual que é o rendimento? Você tá falando de investimento aqui e tal. Sabe qual que é o rendimento líquido, mensal, médio de um bandido no estado de São Paulo? R$40 mil por mês. Nossa. Limpo, porque o cara não vai pagar imposto do celular que ele roubou. Limpo. R$40 mil por mês. E aí o cara tem 14, 15 passagens e só é preso quando ele comete um homicídio tão grotesco que ganha repercussão nacional. Aí vem o Lewandowski e fala, o judiciário solta porque a polícia prende mal. Porque a polícia, ela só prende, polícia militar, só prende um cara que vai pra audiência de custódia em flagrante. Então, não é que a polícia, ela não tem escolha. Se o cara cometeu um crime em flagrante, é dever da polícia prender o cara. Não tem mais o que o cara fazer. É obrigação dele, senão o próprio policial comete crime. Então, cara, um negócio muito complexo e triste, porque, a vida já é mó dura, já é mó difícil, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que ficar se preocupando com um vagabundo, tentando. Eu não sei se você viu aquele vídeo da menina falando, pelo amor de Deus, não leva, eu batalhei muito por isso. Exato. Porra, a menina vai ficar 9 meses pagando um negócio que o cara roubou. Não, a gente trabalhava ali na redondeza ali que vocês falaram ali do Parque do Povo, né? Do Parque do Povo ali e tudo mais, e a gente tá com o escritório lá agora, cara, e toda vez que a gente vai pra lá é uma apreensão que fala assim, cara, tá muito mais perigoso do que na época que a gente ficava lá. Aumentou muito, acho que a região Faria Lima, ali, Pinheiros, é um dos, tipo assim, que tem mais ocorrência de assalto, de coisa, a gente já viu relato de pessoa falando que tava almoçando e a galera invade o restaurante e passa sacola, põe aí, acabou. Cara, eu acho o seguinte, a partir do momento que a gente normalizou que existem territórios brasileiros que a polícia não entra, você normalizou que existe uma invasão estrangeira. Então, beleza, é como se a Venezuela invadisse pedaços do Rio de Janeiro e falou, aqui é Venezuela e da Venezuela. E aí nós temos ministros de Estado, você pega Aniele Franco, andando sem capacete dentro de uma comunidade, sorrindo e falando, aqui não se usa capacete. É como se... É exatamente isso. A lei não funciona aqui, gente. É de verdade. Não é que a lei não funciona. Funciona a lei do Estado concorrente ao brasileiro. Tem um recorte geográfico onde dentro daquele território que está dentro da nossa Constituição, a Constituição não existe. Não, aqui é outra coisa. Cara, isso é uma ameaça de guerra. Isso é uma ameaça estrangeira dentro... É uma ameaça estrangeira por brasileiros, entre aspas aqui. Sim. Você tem, de fato, domínio de territórios inteiros por crime organizado. E foi assim que El Salvador começou a degringolar. Pra você ter uma ideia, cara, em El Salvador, eles chegaram a ter 88% do seu território dominado pela criminalidade. E quando o Bukele falou o seguinte, agora nós vamos recuperar esses territórios, e isso é uma coisa importante de todo mundo entender, é uma guerra também midiática. O cara foi lá quebrar lápide com o número 18, que era da gangue lá, 18. Aí você fala, mas por que? O cara já tá morto, é uma lápide. Não interessa. Cara, eu fiz isso, eu vi isso. Eu estava na Cracolândia um dia, filmando a Cracolândia. Você olha nas paredes, 1533. 1533, o que é 1533? É PCC. São as letras do PCC, né? O 15 é o P, o 33 é o C e o C, PCC. Cara, o que você tem que fazer? Você puxou 1533, você vai preso. Mas... Você vai preso, cara. Porque se institucionalizou que você ter um símbolo de 1533 é uma proteção de uma instituição paralela ao Estado que nós temos hoje, constitucional. Então, nós temos que acabar com esse imaginário. É uma guerra completa. Né? Você não pode, e de guerra de Ucrânia eu entendo, hein? Você não pode ir na Rússia hoje com uma camiseta da Ucrânia. Pegou, hein? Você não pode ir pra Ucrânia hoje com uma camiseta da Rússia. Sim. Mas é só a camiseta do... Não, você não, porque nós estamos em guerra com esses caras. Então nós não podemos ter, num estado que está em guerra com o crime organizado, artistas cantando o hino das facções para crianças, velho. É uma guerra completa. Ou você assume a guerra e vai para cima, ou esquece. E aí nós temos aí um outro problema também. Deixa eu só colocar uma adendo nisso aí. Tanto é midiática e tanto o PCC entendeu a importância da guerra midiática que o Ministério Público de São Paulo, um pouco tempo atrás, estourou uma operação e prendeu. Ele descobriu o seguinte: primeiro, há muito tempo já o Ministério Público, a Secretaria de Segurança já sabe que tem a divisão das gravatas, que é advogado, promotor, juiz, cujo cursinho foi pago pelo PCC, que o cara passou no concurso sobre o escritório de advocacia, financiado pelo PCC, para defender o PCC. Tem a divisão dos jalecos, que é médico e enfermeiro, formado pelo PCC, para atender o PCC. E descobriram a nova divisão recente, que é a divisão de ONG e de produção de filme
para fazer a defesa do PCC, para destruir a reputação de juiz e de promotor e de policial que combate facção criminosa. A operação chama Grito Falso. E por quê? Porque o PCC, essa ONG ligada ao PCC, conseguiu articular a produção de um documentário chamado O Grito, que foi pro Netflix, sobre as condições carcerárias, falando de maneira genérica, o pobre coitado que furtou isso aqui, ali, e tá preso em condições desumanas, mas na prática é uma peça de propaganda para beneficiar o crime organizado. E uma peça de propaganda não é uma peça de propaganda qualquer, é uma peça de propaganda com alcance na maior plataforma de streaming, com depoimento do presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro da Justiça pro documentário. Então, assim, é essa dimensão que o crime organizado está entendendo que precisa tomar, como gerar um sentimento de como se de fato fosse uma nação, eles estão gerando um sentimento de patriotismo em relação ao PCC. Em relação eu pertenço a essa comunidade com esse estilo de vida e com esses valores, chamado PCC. É, de fato, você normalizar e criar a crença de que tá tudo bem, existe um outro estado paralelo que se chama PCC e que a gente convive com ele e que, mano, é uma disputa, que Coca-Cola e Pepsi aqui, pô, tem um estado brasileiro, tem o PCC. É triste, hein, cara? Esse negócio é meio... Porra, cara, achei que a gente ia falar da Virgínia aqui, dar risada, os caras... Os caras querem falar de bandido. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.